abrir a palavra, eu quero orar ao Senhor, é um hábito que eu tenho, porque eu não gosto de falar de mim mesmo, eu gosto de falar inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Ouvemos a nossa fonte, por favor. Pai amantíssimo, soberano Deus, a mim me foi confiada a responsabilidade de partir o pão com todos aqui que estão presentes. Amém. Que eu diminua, Senhor, e o Senhor cresça. Amém. Que eu não venha falar por mim mesmo, mas guiado e orientado pela pessoa do Teu Santo Espírito. Assim seja. Prepara o nosso coração, prepara a nossa mente, para recebermos a mensagem a qual o Senhor quer que nós ouvimos esta manhã. Em nome de Jesus eu te peço e agradeço. Amém. Eu tive pensando muito em que eu iria trazer aqui esta manhã. E eu orei muito a Deus, pedindo a Deus que Deus me orientasse, né? E a mensagem que eu trago essa manhã fala que vale a pena ser cristão. Amém. Essa é a mensagem que Deus me inspirou a trazer para nós esta manhã, porque é uma questão que nós temos que refletir bastante, mediante ao que nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo hoje. Verdade. Guerra entre a Croácia e a Rússia, guerra entre Israel e os palestinos, né? Ucrânia. E a violência aumentando cada vez mais. Então isso é um sinal para nós ficarmos atentos, né? Mas a Bíblia nos diz que nós devemos deixar nossa própria vida e ser cristão. Mas aí aqui vem um questionamento. Mas vale a pena ser cristão? Sim. Ser cristão tem um preço muito alto para a gente pagar. Vamos agora em 1 João capítulo 2, versículo 6. Todos encontraram? 1 João. 1 João? 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então esse é o primeiro dever de nós como cristãos. Andarmos como Jesus andou. Amém. Jesus é o nosso exemplo. Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso guia. E nós devemos seguir os passos de Jesus. Isso é ser cristão. Se quer ser um cristão, significa que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa deve ser a nossa oração diária. Excelente. Não viver nós mesmos, mas Cristo viver em nós. Vamos ver o que Gálatas 2:20 nos fala a respeito disso. Gálatas 2, capítulo 20. Gálatas 2, versículo 20. Gálatas 2, verso 20. E assim vemos, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo,
no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim mesmo. Amém. Essas foram palavras do apóstolo Paulo. A gente vê a transformação que houve na vida de Paulo. Paulo antes era um perseguidor dos cristãos, né? E antes dele ter um encontro com Jesus, ele buscou cartas autorizando para sair e matar todos aqueles que professavam a fé cristã. Só que, naquele exato momento, enquanto ele estava a caminho de Damasco, apareceu uma luz muito forte diante dele, e essa luz falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo perguntou para ele: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E ali Jesus falou para ele: vou te mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, Paulo foi orientado a procurar uma certa pessoa para que ele recuperasse a sua visão, porque Paulo, no momento que ele viu aquela luz, ele perdeu a sua visão, né? Então, portanto, ser cristão envolve uma entrega total da nossa vida a Jesus, sem nenhuma reserva. Entregarmos a Ele tudo: nosso coração, nossa mente, nosso corpo, nosso talento, nosso tesouro, nosso tempo. Tudo deve ser entregue a Jesus e vivermos segundo a vontade dele. Amém. Portanto, o que tanto vale a pena nessa vida e que você não pode receber em outro lugar? Realmente vale a pena ser cristão? Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Mateus 16, verso 25. O que significa perder a vida por causa dele? O que significa encontrar a vida? Perder a sua vida significa renunciar à sua própria vontade. E quando você diz: Senhor, decidi que minha vida te pertence, faça o que quiser comigo, eu não vou interferir. Isso é você perder a vida por amor a Jesus. É você entregar a sua vontade para Jesus. É tudo que você for fazer que não seja segundo a sua própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Amém. Deus tem um plano para a vida de cada um de nós. Amém. E Ele sempre quer o melhor para cada um de nós. Então nós devemos nos render a Jesus, nos render a Ele e viver segundo a vontade dEle. Essa tem sido a minha oração diariamente. Hoje eu entendo por que Jesus me pediu que eu trouxesse essa mensagem à igreja. Porque essa tem sido a minha oração diariamente. Senhor, que não viva mais eu, mas que o Senhor viva em mim. Amém. Que eu não viva segundo a minha vontade, mas segundo a sua. Assim e que aonde quer que eu esteja, que eu possa representar bem ao seu nome. Amém. Todos os dias, irmão, nos vem a oportunidade de nós testemunharmos de Jesus. No nosso trabalho, na escola, na faculdade, né? Na rua, dentro do ônibus, dentro da van, no mercado. Sempre surge a oportunidade de nós falarmos de Jesus. Ontem na mensagem falava o quê? Da missão e das oportunidades que nos são dadas, que nós devemos aproveitar essas oportunidades. Você encontrará a vida quando o Senhor te responde: obrigado, eu cuidarei de ti e te darei a paz e felicidade imensurável, tanto nessa vida como na oportunidade. Essa é a resposta que Jesus dá para cada um de nós, quando nós entregamos a nossa vida a Ele e confiamos a nossa vida a Ele e permitimos que Ele haja por intermédio de nós. Porque ser cristão é ser isso. Ser cristão é representar a Cristo aonde quer que nós estejamos. E essa é uma responsabilidade muito grande, porque nós passamos por desafios diariamente. Somos questionados quanto à nossa fé. Somos questionados quanto por que nós guardamos o sábado. Né? Ontem, quando eu estava fazendo um trabalho de evangelismo, o Senhor veio até mim e falou cara a cara comigo.
a igreja adventista é uma seita. E eu falei para ele assim, interessante, quando Jesus esteve aqui neste mundo e ele trazia a mensagem do Evangelho para as pessoas, todos aqueles que seguiam a Jesus eram chamados daqueles que seguiam a seita do Nazareno. O senhor está falando de seita, mas o senhor sabe o que é uma seita? Eu sei, são vocês. Então as pessoas falam as coisas reproduzindo apenas o que elas ouvem, mas elas não procuram pesquisar, não procuram analisar, não procuram estudar. É que eu não trouxe essa Bíblia, mas em uma das Bíblias que eu tenho, eu anotei no rodapé falando o que era seita. Fala mais ou menos assim: facção, partido, religião de cunho radical, né, que se aparta, difere das outras, né? Difere das outras. Então isso é a explicação de seita, tá? Malaquias 3:10 fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Em inglês dizem: não haverá espaço suficiente para receber essa bênção. Pensar um momento nisso. Você será tão abençoado que não haverá suficiente lugar para receber essa bênção. Aí você deve estar me perguntando, mas o que tem a ver isso com o cristianismo? Tem tudo a ver. Tudo a ver porque tudo que nós temos pertence a Deus. Tudo. Isso é uma coisa que eu sempre oro. Senhor, abençoa a casa que o Senhor me deu. Abençoa o trabalho que o Senhor me deu. Amém. Né? Abençoe a igreja que o Senhor me mostrou que eu deveria seguir. Porque eu já frequentei inúmeras religiões, né? Eu já fui kardecista, umbandista, candomblecista, católico, frequentei algumas igrejas, mas eu falei para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me mostre qual é o caminho que eu devo seguir, qual é a igreja que eu devo congregar. E Deus me mostrou em sonho a igreja adventista do sétimo dia. Amém. A princípio, Ele não me mostrou o nome. Ele apenas me mostrou o vitral da igreja onde mostrava a volta de Jesus. E eu continuei orando a Deus: mas Senhor, eu não sei que igreja é essa. E nessa época, eu era um jovem de 17 anos. Eu era umbandista, eu era gerente de uma loja de artigos religiosos, né, de Umbanda e Candomblé. E Deus me mostrou novamente em sonho a igreja adventista do sétimo dia de colégio. Foi a igreja que Ele me mostrou. Amém. E Ele falou: grava bem esse lugar, porque é nessa igreja que você vai ficar. Amém. E eu conheci a igreja de colégio através de um comportor, irmão Maldonato. Ele que me levou até a igreja para fazer o seminário de Daniel e Apocalipse. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a igreja adventista, foi fazendo o seminário Daniel e Apocalipse, e depois começamos a estudar o livro do Grande Conflito. Então, por que eu falei essa parte do Malaquias? Malaquias por quê? Porque para a gente dar para Deus, nós temos que renunciar à nossa própria vida. Muitas das vezes, nós estamos tão apegados às coisas deste mundo, né, que a gente fica questionando: poxa, mas se eu for fiel a Deus no dízimo e oferta, você vai me faltar, né, para me pagar minhas contas, vai me faltar pelo alimento. E eu falo para vocês, irmão, quando eu me tornei adventista, eu tive que abrir mão do meu trabalho, porque eu era gerente, eu trabalhava de domingo a domingo. E eu era responsável por tudo na loja. Eu é que fazia as compras, eu é que arrumava o estoque, eu é que atendia cliente, eu pagava a conta, eu fazia depósito, eu fazia tudo na loja. Então, eu não poderia continuar ali, primeiro porque eu tinha que trabalhar no sábado, e meu patrão não abria mão de mim, né? E segundo também, por eu estar ali vendendo coisas que eu sabia que isso
ia ser... Muitas das vezes eu enganava as pessoas, tá? Por isso que eu saí. As pessoas chegam lá, eu quero pó disso, pó daquilo outro, e a pó não existia, eu criava esse pó e vendia para eles. Então esse foi um dos motivos que eu tive que sair do meu trabalho, porque querendo ou não, eu enganava as pessoas. O pessoal pedia pó atrativo do amor, pó disso, pó daquilo, então eu estava enganando as pessoas. Então por isso eu saí. E eu falo para vocês, eu fiquei 3 anos desempregado, porque toda vez que eu ia procurar um emprego, que eu falava que era adventista, que não trabalhava no sábado, as pessoas, então você não quer trabalhar, então você não está precisando de trabalhar, porque quem precisa aceita tudo, não existe dia santo, não existe nada, né? Mas eu tinha minha fé em Deus, e eu fiquei desempregado por 3 anos, e nesses 3 anos, Deus ele me susteve. Amém. Não faltava o dinheiro da passagem para mim ir para o curso de enfermagem que eu fazia lá no Silvestre. Não faltou dinheiro de passagem para mim ir para o estágio. Então, Deus ele supriu todas as minhas necessidades. Amém. Então, é por isso, irmãos, que eu falo para vocês, vale a pena ser cristão. É como conduzir sem ser um bom condutor, mas permitir que Deus seja seu instrutor. Então, vai se dar conta de que até onde vai te levar é muito melhor de que onde você iria. Algumas vezes, quem sabe, você pode até conduzir em outra direção, mas quando precisar virar e não saber o que tem ao redor da esquina, poderá ser difícil deixar tudo nas mãos de Deus. Mas antes de não fazer isso, Deus não poderia fazer um trabalho na sua vida. Ele não pode ajudar se insistir em fazer da sua maneira. Hoje eu entendo por que Deus falou que eu trouxesse essa mensagem, que essa é uma grande dificuldade que eu tenho. Tá? Muitas das vezes eu quero fazer as coisas... Está dando fraco. Muitas vezes eu quero fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira, né? E aí, o que acontece? As coisas dão errado. E aí eu vou diante de Deus, eu peço perdão a Deus, e aí que eu vou fazer as coisas do jeito que Deus quer. Então Deus tem trabalhado muito isso na minha vida. Não é do jeito que você quer, não é da sua maneira, do meu jeito, do jeito que eu quero. Porque eu que sei o que é melhor para a sua vida. E será muito mais feliz, como nunca havia sido anteriormente, quando a gente se submete à vontade de Deus. Sua vida está cheia de oportunidades como essa. Quem nunca sentiu que sua carne interior se levanta? Quem não conheceu a ira, a impaciência, o ciúme, a inveja ou o desejo que está enraizado em nossa natureza? Esse é um desafio que eu enfrento diariamente no meu trabalho. Tá? Meu trabalho, as pessoas se revoltam comigo por eu não trabalhar no sábado. Né? 2 vezes uma colega de trabalho falou, então você não vai mais trabalhar o sábado? Eu falei, não vou. E se você tiver que dar plantão no seu sábado? Eu não vou, eu vou trocar. Eu vou pedir que me coloque num dia a mais durante a semana para mim não ter que trabalhar no sábado. Ah, mas e o pessoal que pede para você fazer plantão, você não vai fazer mais? Não vou. Ah, mas você vai deixar de ganhar o dinheiro? Eu falei, Deus supre as minhas necessidades. Amém. Então, isso é um desafio que eu enfrento diariamente. Então, essa mensagem, gente, toda vez que eu trago uma mensagem para a igreja, essa mensagem é Deus falando comigo. Então, se Deus está falando comigo, eu quero compartilhar isso com os irmãos. Porque, de repente, o que Deus está falando para mim, pode ser uma mensagem que Ele está falando para cada um de vocês aqui presentes. Essa pequena voz que disse, eu não posso renunciar à minha vida, eu preciso renunciar à minha vida, eu não quero viver como Jesus, quero fazer as coisas da minha maneira. Por que eu tenho que fazer as coisas da maneira de Deus? O que eu ganho com isso? Isso é um questionamento que muitas das vezes as pessoas que estão lá fora no mundo questionam, e até mesmo nós mesmos, às vezes dentro da igreja, levantando
Questionamento. Aí vem a resposta de Deus. O que ganha é que Deus te faz feliz. Ou não sabes ser feliz? Pensas que sabe. Se pudesse pensar, inclusive, que agora é feliz, mas quando vive seguindo a sua vontade, é somente um prazer passageiro do pecado. É uma felicidade fria e vazia, que desaparece rápido e te deixa pior que antes. Se a gente for observar as pessoas lá fora do mundo, as pessoas que são ricas, elas fazem tudo o que querem, né? Comem de tudo do bom e do melhor, vão para onde querem, fazem tudo o que querem. Mas eu pergunto para vocês, essas pessoas são felizes? Se a gente olhar para a vida delas, a maioria tem problema com alcoolismo, são dependentes químicos, né? Tem vários outros vícios. Então, muitos até mesmo se suicidam. E a gente não diz, mas por que essa pessoa se suicidou? Porque se ela tem tudo, ela faz tudo o que ela quer, ela compra o que ela quer, por que então que ela se suicidou? Mas ninguém sabe o que essa pessoa passa dentro do seu lar. Ninguém sabe o que aquela pessoa passa dentro do seu quarto quando ela vai dormir. Se a gente não buscar salvar a nossa própria vida, nós perderemos. Vamos desperdiçar enquanto tentarmos ser felizes. E aos poucos anos que ainda tem para viver na terra, serão cheios de gozo. Mas existe algo maior que isso? Deus te ama tanto que quer que você seja feliz por toda a eternidade. Amém. Quando acabar sua vida aqui, depois de aproveitar sua vida dizendo sim, desejo fazer o que Deus quer que eu faça, em vez de fazer a minha própria vontade. Então você se pergunta, realmente vale a pena? Somente tem que reconhecer que é algo para você. Você muda sua vida velha, cheia de decisões, vícios e recompensa, recebe uma vida totalmente nova. Essa é a recompensa que Deus quer nos conceder. Pensar que enquanto você se fixa na vela, com suas chamas quase apagando, não percebe que tem o sol. Então, não vale a pena? Não acredita que vale a pena renunciar à sua vida velha pela mudança de ter gozo eterno e de salvação? Deus espera que você renuncie à sua vida para que Ele possa cumprir a sua promessa. Ele também deseja o melhor para você. Somente você deve dar o primeiro passo. O primeiro passo é nosso. Amém. Então, irmãos, nós devemos a cada dia analisar o que nós estamos fazendo com a vida que Deus nos deu. A nossa vida é muito preciosa para Deus. Ela é tão preciosa que Deus deu o seu único filho. Amém. Para morrer por cada um de nós. Então, isso demonstra que vale a pena ser cristão. Vale tanto a pena ser cristão que Deus deu a sua vida. A única vida que Deus tinha, naquele momento era o filho dele, e ele ofereceu esse filho para sacrificar por cada um de nós. Amém. Então, irmão, que nós na nossa vida, a cada dia, nós possamos valorizar isso. E uma coisa que eu tenho pedido a Deus diariamente é: Senhor, dai-me fome e sede pelas almas. Amém. Nós estamos vendo muitas pessoas se perdendo neste mundo. E isso é algo que me preocupa, porque nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos o que está acontecendo no mundo, nós temos esperança de que isso é tudo passageiro, que em breve Jesus irá voltar e nós iremos viver com Ele por toda a eternidade. Então essa é a oração que eu faço todo dia: Senhor, que eu possa estar preparado para esta vida, mas eu não quero ir sozinho. Eu tenho familiares meus que não são cristãos, né? Eu tenho amigos que não são cristãos, tenho vizinhos e tudo. E uma coisa que eu me preocupo é que testemunho que eu estou dando, né? Nós somos testemunhas vivas sem a gente nem perceber.
eu observei que uma vizinha minha falou assim: Anselmo, eu busquei conhecer Jesus através do seu testemunho. Eu conheço você desde criança, eu acompanhei toda a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, e eu acompanhei seus passos, e eu vi a mudança que houve na sua vida, e por intermédio de você, eu busquei a conhecer a Jesus, e hoje eu sou cristão por causa do testemunho que eu vi na sua vida, a mudança que eu vi na sua vida. Então, irmãos, isso é a responsabilidade que nós, como povo de Deus, temos. Nós temos que ser cartas vivas ao mundo. Cartas vivas da palavra de Deus. Nós temos que viver essa palavra para que através dessa palavra sendo vivida em nossa vida, as pessoas possam conhecer a Jesus. Então isso é o que me preocupa a cada dia. E que cada dia que no meu trabalho eu faça alguma coisa que foi contrária àquilo que Deus estabeleceu na minha vida, eu peço perdão a Ele. A gente tem que ter cuidado com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, como a gente se reporta às pessoas. Isso é algo que a gente tem que se preocupar, e é isso que eu me preocupo todos os dias. Porque no meu trabalho todo mundo sabia quem era o Anselmo. Uma pessoa impulsiva, né? Uma pessoa que não tinha domínio próprio, respondia a chefia, respondia tudo, às vezes entrava igual um furacão dentro da direção, esbravejando, né? Então hoje, quando as pessoas veem essa mudança, algumas pessoas se incomodam porque acham que agora eu me tornei uma pessoa sem personalidade. Porque para o mundo, para você ser uma pessoa que tem personalidade, uma pessoa que tem atitude, você tem que brigar, você tem que... Então nós estamos enfrentando esse problema no nosso trabalho, porque hoje nós estamos subordinados à clínica da família e as pessoas não estão aceitando. Então as pessoas falam: você vai aceitar que façam isso? Eu falei: gente, eu estou aqui para trabalhar. Não importa o setor onde eu vou trabalhar, mas eu estou aqui para trabalhar. Amém. Então, irmãos, nós somos o tempo todo provados. E nós temos que ser obreiros aprovados, que não tem que se envergonhar. Amém. Né? Então, é muito bom quando a gente está andando na rua e as pessoas falam: ali vai um servo de Deus. Né? E a gente somos vistos sem a gente nem perceber. Uma vez eu estava vindo de uma festa que eu tinha ido, e um homem chegou para mim e pediu que eu orasse por ele, que ele precisava muito das minhas orações. Entendeu? Então, a gente vê que como as pessoas percebem a diferença na vida da gente. Então, essa deve ser a nossa preocupação, porque nós somos exemplo para o mundo o tempo todo. Amém. O tempo todo. Então, irmãos, que a gente sempre possa ter em mente que aonde quer que a gente esteja, nós somos representantes de Cristo. Amém. Então, que isso deve ser a nossa reflexão. Então, essa é a mensagem que Deus falou para mim esta manhã, que eu processo para mim e para vocês também. Amém. A mensagem que eu ia trazer era falar o que era ser cristão. Mas Deus me pressionou a falar essa mensagem, porque essa mensagem falou a mim. Era tudo aquilo que eu precisava ouvir, né? E eu falei: bom, vou compartilhar isso com os meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vai ter um hino? Esse hino, se ele não for o primeiro, porque eu acho que tem tudo a ver, né, com a mensagem de hoje. Jesus tem que ser o primeiro em nosso coração, em nossa vida, né, para que então a gente possa representar Ele onde quer que nós estejamos. Só existe lugar para lugar de quem governa todo
aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Será que em Jesus existe alegria. vem descer agora? Quem vai ocupar seu coração, mas sempre se ele não for o primeiro seu coração. Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o Primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir. você vai viver, Você vai sorrir, você vai descer. você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, amantíssimo Pai, Amém. queremos te agradecer, Senhor, porque esta manhã o Senhor falou comigo e falou com o seu povo também. Amém. Que tudo que aprendemos aqui hoje, meu Pai, possamos colocar em prática em nossa vida. Assim Que seja. o Senhor tenha a primazia na nossa vida, meu Pai, e que nós devemos procurar, de hoje em diante, sermos obedientes a Ti, Senhor, obediente à Sua palavra e obediente também aos Seus princípios, estatutos e mandamentos que o Senhor estabeleceu, para que vivamos por eles, para que possamos ter uma vida íntegra, uma vida plena e abundante em Ti. Amém. Que nós, Senhor, venhamos conseguir a cada dia entregar a nossa vida a Ti e confiarmos inteiramente em Ti. Senhor, que possamos ter sempre em mente de que aonde quer que nós estejamos, nós somos representantes de Cristo. E que vivemos num mundo onde as pessoas, mesmo não tendo confiança em Ti, mesmo não sendo seus servos, quando vê a gente fazer algo errado, está sempre apontando os nossos erros. Mas elas não veem as coisas boas que nós fazemos por termos a nossa fé em Ti. Então, Senhor, que possamos viver vigilantes no que falamos, de como agimos, em como nos alimentamos, como nós bebemos, em tudo que nós possamos honrar e glorificar o Teu santo nome com a nossa vida. Venha ser conosco agora, meu Pai, que iremos estar nos reunindo para mais uma reunião com o Clube de Bravadores e Exércitos Josué. Que o Teu Santo Espírito se faça presente conosco. Assim Que Ele seja. esteja na direção, que Ele esteja no controle de tudo. E que tudo o que formos fazer hoje, em todas as atividades, que seja tudo para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos.